O tema proposto para esta caminhada espiritual que vocês estão fazendo nesta noite é o toque da cruz. E nós, como cristãos católicos, a imagem de Santa Teresinha, que tem uma cruz em suas mãos, amamos a cruz de Jesus. Por isso que nós devemos, em tudo que vamos fazer sobre a cruz. Então a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente deveria fazer no nosso dia? Sinal da cruz, não é clicar no celular não. Sinal da cruz. Eu sento à mesa para comer, qual é a coisa que eu deveria fazer? Sinal da cruz. Eu estou indo trabalhar? Sinal da cruz. E dependendo de quem trabalha com você, vai 2 vezes para garantir, né? Estou indo para casa, dependendo do jeito lá, sinal da cruz. Tudo na vida do cristão deve ser vivido sob o poder da cruz de Jesus. Porque a cruz de Jesus, irmãos, ela é para nós o remédio e a salvação. Na cruz de Jesus, não há mal que não esteja vencido, e não há bem que não se possa alcançar. Guarda isso. Na cruz de Jesus, todo o mal está vencido. E na cruz de Jesus, todo o bem se recebe. Porque como diz o santo, se na cruz Jesus nos deu a última gota do seu sangue, não nos dará todas as graças que nós pedirmos? Dará. E Santa Teresinha do Menino Jesus descobriu isso. Ela abraçou a cruz de Jesus. Soube amar, venerar, adorar e viver este sinal da salvação. Mas se a cruz de Jesus, ela nos salva para a eternidade, nos redime, nos cura eternamente, antes de acontecer isso para a eternidade, acontece no hoje. Então a cruz de Jesus, ela é a certeza da nossa salvação. Ele morreu, ressuscitou. Nós estamos salvos. Estamos salvos. Ela é a nossa única esperança. Ela é a verdadeira esperança, não a outra. Mas, até que chegue o último dia nosso, ela é auxílio para o dia de hoje. Também nos sustenta no hoje da nossa vida. Então, antes de ser eternamente, é no hoje. Por isso, então, nós precisamos deixar que a cruz de Jesus nos toque. E qual é o lugar que nos é mais necessário o toque da cruz de Jesus? Os nossos sofrimentos. Não existe momento da nossa vida que nós precisamos tanto da cruz de Jesus como no sofrimento. Por quê, irmãos? A primeira coisa que nós, quando ouvimos falar de sofrimento, a gente se pergunta de onde é que vem o sofrimento? É Deus que manda o sofrimento? Deus que gosta de ver a gente sofrendo? Deus tem prazer no nosso sofrimento? Obviamente não. O sofrimento é algo que se impõe na nossa vida. Nenhum de nós acorda e fala, hoje eu quero sofrer o dia inteiro. Nenhum de nós. Mas, o que acontece? O sofrimento se impõe. Se impõe pelo pecado, que é a origem de todo o mal que está no mundo. Não vem de Deus, vem do pecado. Tem coisa que a gente está sofrendo que foi um pecado que a gente cometeu lá atrás. Existem sofrimentos que nós estamos sofrendo, que nós estamos vivendo, que é fruto do pecado de alguém que está à nossa volta. Não foi você que procurou, mas a gente sofre por causa do outro. Então o mal, o sofrimento, vem do pecado. Ou do meu, que eu escolhi, ou eu sou vítima do pecado do outro. Por isso a gente tem que ter responsabilidade na nossa vida. Porque o bem que eu faço ajuda um monte de gente. Mas o mal que eu faço, também. Quanta mãe que não sofre com o pecado do filho? Quanta esposa, quanto esposo não sofre com o pecado do marido? Não foi você que procurou. Mas aí se impôs. Ou então o pecado vem da fragilidade do mundo. Esse mundo está cheio de coisas instáveis. Então nós estamos andando na rua, de repente está um calor. Isso se impõe sobre nós. Não é a gente que escolhe isso. Não, hoje eu quero acordar e ser torrado pelo sol. Não. Aconteceu o fenômeno lá do El Niño e ele se impõe sobre nós. E é isso. O Tiago estava contando, teve um dia da novena que choveu. Obviamente a gente não quer isso. Mas se impõe. Outras vezes é a nossa natureza frágil. Nenhum de nós quer ficar doente. Mas a gente fica. E quando tudo isso acontecer, irmãos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos revoltar, começar a reclamar,
começar a murmurar ou deixar a cruz de Jesus nos tocar? É uma escolha. Cada um de nós escolhe como vai viver o sofrimento. Ao olhar para Santa Teresinha, a gente precisa aprender. O meu sofrimento, eu quero viver junto com Jesus. A morte de Santa Teresinha, se você já leu, é linda. Então ela com a tuberculose, o corpo muito fragilizado, as dores, porque foi abrindo as feridas, as escadas, né, que quem fica muito tempo na cama. Ela ali, nesse momento, contam as irmãs que estavam ali, que numa hora ela estendeu o braço, colocou no ombro de uma outra irmã, e a outra mão ela estendeu às 3 horas da tarde, a hora em que Jesus morreu na cruz. Santa Teresinha, na sua agonia, para não sofrer sozinha, mas sofrer a agonia de Jesus, ela estendeu os braços, como ele na hora da sua paixão. E ficou assim em oração, né? As irmãs falavam assim, está sofrendo? Não estou sofrendo, estou unida a ele. E aí então, quando às 6 horas ela reza, escuta o ângelus, as irmãs rezam com ela, e a última palavra que ela diz no meio de todo esse sofrimento foi o quê? Meu Deus, como eu vos amo. Então ela passou o sofrimento dela com Jesus. Agora, se fosse a gente, meu Deus do céu, me tira daqui. Jesus, alivia minha dor. Jesus, dá um jeito, Jesus, eu sou freira, eu rezo tanto, né? Ia se revoltar. Quantas vezes a gente não se revolta com coisa pequena na nossa vida? Tem um outro exemplo de Santa Teresinha, quando ela ia lavar roupa, e a água, você já deve ter escutado isso, né? A água escorria no rosto, caía no rosto dela, ela não enxugava. Porque ela queria que isso já suou, né? O suor, a água escorrendo no rosto é incômodo. E aí então ela fala assim, imagine, se eu não consigo suportar uma água, um suor escorrendo no meu rosto, Jesus aguentou o sangue escorrendo pelo rosto dele. Então todos os sofrimentos, Santa Teresinha vivia com Jesus. Os grandes e os pequenos. Mas a gente, muitas vezes, ainda não aprendeu isso. E como é que a gente aprende, então, irmãos? A primeira coisa, aceitar a cruz. A tua. Tem a de Jesus que vai tocar a tua. Mas antes de você aceitar a cruz de Jesus, você precisa aceitar a tua. Então eu falo, eu vou aceitar a minha cruz. Força, eu vou aceitar a minha cruz. Vocês? Eu vou aceitar a minha cruz. Já está morrendo antes de pegar ela. Não, vamos de novo. 1, 2, 3. Eu vou aceitar a minha cruz. A grande e a pequena. E aí a gente precisa fazer um esclarecimento. Porque nós chamamos de cruz, no modo habitual, tudo. Então tem gente que fala assim, padre, minha cruz é meu marido. Não, padre, minha cruz são os meus filhos. Não, padre, minha cruz é irmão da comunidade. Não, a cruz é todo aquele sofrimento que se impõe e que tem um sentido de amor. Como assim? Então a tua cruz não é o teu marido. Teu marido é o amor da tua vida. A tua esposa não é a tua cruz. É o amor da sua vida. A sua doença não é a sua cruz. É algo que você está passando porque está vivo. Ou a cruz é este sofrimento. Então a cruz não é o marido. Pode ser o pecado dele. A cruz não é o filho. Pode ser o que ele está aprontando. Então é aquilo que se impôs e que você abraça por amor. Então você não aguenta o teu marido porque ele ronca. Você aguenta o ronco porque você ama. Né? De noite você faz igual o soldado com a espada do lado de Jesus e fica lá, né? Para ver se para. Mas você suporta isso porque você ama. Então cruz não é só um sofrimento. Cruz é um sofrimento com amor. E é por isso que a gente consegue. Então eu preciso olhar para tudo aquilo que eu estou sofrendo e abraçar. Por quê? Se não tivesse amor, você não aguentava. Você nem ia estar sofrendo. A gente só sofre quando a gente ama. Isso é o segredo. Então eu preciso abraçar a minha cruz. Abraçar aquilo que me causa sofrimento. Das pequenas coisas às grandes coisas. Conto um caso para você. Esses dias eu precisava acertar um documento. E eu fui num lugar para poder fazer esse documento. E aí eu tive a brilhante ideia de ir na hora do almoço.
E aí o que todo mundo faz quando tem que resolver alguma coisa de documento? Vai na hora do almoço. Cheguei lá, aquele calor que Deus mandava. Tá bom, sentei, peguei minha senha e fiquei ali. De repente a pessoa sentou do meu lado. Já pegou uma pasta e começou. Ai, que demora, né, padre? Ai, que demora, não sei como esse povo não anda. E aí ela ia lá na frente e falava, não, gente, quem tá atendendo? Tá bom, aí voltava. De repente começou a reclamar com a do lado. Não, que esse calor, esse povo não faz nada, não acha que a gente tem que fazer, a gente tem que ir embora. Só a bonita tinha que ir embora. O resto estava todo mundo de férias que foi ali passar calor. Né? Ou mais ou menos igual hoje em dia. Alguém sempre chega pra você, né, nesse tempo que nós estamos passando, e fala assim, nossa, tá calor. Aí você olha pra pessoa e fala assim, nossa, nem tinha reparado. Se você não fala, eu nem percebo. Mas por que, irmãos? Diante da vida, aquilo que a vida vai impondo, ao invés de nós abraçarmos, você já está lá. Você já vai ter que passar por isso. Você reclamar e se revoltar vai ajudar em quê? Nada. Mas a bonita lá, a pasta dela, ia e vinha, e xingava, e brigava. De repente, vira e fala, nossa, pá, tá calmo, né? Ah, é que o senhor tem um espírito mais evoluído. Aí eu falei pra ela assim, ou você tá me confundindo com Pokémon, ou você tá achando que eu sou de outra linha espiritual, que não tem nada a ver com o catolicismo. Não é que é um espírito evoluído, mas quando nós estamos passando pelas dificuldades da vida, e a gente aprende a abraçar, ou seja, eu estou aqui, eu tenho que passar por isso, eu vou passar como Jesus passaria. Eu não vou reclamar porque não vai adiantar nada. Eu não vou murmurar porque não vai diminuir. Então eu vou viver isso da melhor maneira possível. E talvez o silêncio. E é por isso que o texto proposto para a nossa reflexão diz que a cruz de Jesus, quando abraçada, quando nós vivemos o nosso sofrimento, esta cruz ela nos eleva. Porque a pessoa, ela pode ter dito de maneira errada, mas estava lá naquele auê dela, você com certeza conhece gente, por qualquer coisinha cai o mundo, você não, viu? Na tua casa, você aconteceu alguma coisa ali, você não toca o terror, eu sei disso. Você é uma pessoa fina, você é uma pessoa de Deus, não é qualquer sofrimento, qualquer contrariedade que você quer ir embora, você quer abandonar a casa, você quer terminar o casamento, que não sei o quê. Não, você não. Mas aí ela vira e fala, tem espírito evoluído. Na cabecinha dela, o que é? Como se fosse um superior. Mas não tem nada a ver. Eu simplesmente abracei aquela situação, eu já estava ali, eu tinha que ficar ali e não tinha o que fazer. Eu poderia piorar, me revoltar e ela chega na casa dela e fala assim, o pai estava igual um doido lá hoje. Tinha que ver, tocou o barraco. Eu ia ser humilhado pela minha incapacidade de passar pelo sofrimento. E quantas vezes nós, pelas dificuldades que passamos, ao invés de nos elevar, fica com fama de barraqueira, de doido, né? Destemperado. No teu serviço as coisas não vão mudar. Não vai. O negócio lá vai continuar igualzinho tá. Quem é que vai mudar? Você se abraçar essa cruz. Abraçar essa cruz. Dizer, Senhor, se eu preciso passar por isso, eu vou olhar para a tua cruz e vou fazer igual. Jesus ficou triste, Jesus teve medo, Jesus sofreu, Santa Teresinha também, e ela dizia, olha gente, quando você estiver passando pelo sofrimento, não queira passar com coragem. Ela fala isso, mas passe com tristeza. Se o negócio está difícil, não tem porque eu fingir que está tudo bem. Se o negócio está difícil, não tem porque eu querer passar outra imagem. Você tem o direito de sofrer. Abraçar a cruz não é fazer de conta que está tudo bem. Obviamente, naquela espera, dentro de mim, as coisas ferviam. Mas eu queria escolher o caminho que fosse mais ajudar, não que fosse piorar. Então Santa Teresinha fala, passe pelo sofrimento, triste se for preciso. Não queira ser corajoso, não queira ser forte o tempo todo, não queira dar conta de tudo. Porque o que revolta a gente
É justamente o orgulho de querer tudo do nosso jeito, na nossa hora e no nosso momento. E a vida não é assim. Jesus falou, eu não vim para salvar, aliás, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Ou seja, já estamos condenados, gente. O negócio já está apertado, já está difícil. E se já está, então o que eu faço? Eu abraço. Assim como Jesus, como um cordeiro levado ao matadouro, eu vou aceitar cada sofrimento que a vida me impõe. E aí então a gente vai perceber que ao invés de nós, pela revolta, pela murmuração, irmos afundando e sendo humilhados, como não é claro, um exemplo que eu te conto, uma história, né? Nós seremos elevados. As pessoas vão olhar para você e vão começar a falar, nossa, não é isso que nós falamos de Santa Teresinha? Essa menina nasceu sofrendo, perdeu a mãe, depois as irmãs foram freiras, também foi um sofrimento, depois ela quer entrar para o convento, não tem jeito, depois ela pega uma doença terrível, ainda moça, e a gente vê o que nela? Revolta? Não, ela abraça, ela assume. Mas assumir não é se entregar, eu achar que está tudo bem, não. Falaram para ela, não pode ser freira. O que ela fez? Ela brigou com a freira, vai deixar de entrar sim. É Jesus que está me chamando, abre essa porta para entrar. Ela fez isso? Talvez fosse nós, a gente já ia, né, fazer um textão no Facebook. Onde já se viu, eu fui no convento e a freira não me atendeu, porque nós somos tudo revoltadinho. Ela não. Tudo bem. O que eu preciso fazer? É o Papa que eu tenho que falar? Então ela abraçou a cruz, mas ela lutou para atravessar. Porque cruz de sofrimento é coisa que tem começo, meio e fim. Aceitar não é ser resignado, não. Mas é a maneira que eu passo por isso. Então nós queremos passar como Jesus. E é para isso, irmãos, vem a segunda atitude. Então a primeira é aceitar a cruz. A segunda é entregar a Jesus. Então eu abraço o meu sofrimento, eu abraço a minha luta, a minha dificuldade, isso que eu estou passando. Não me revolto, porque não vai adiantar. Não vou murmurar, não vou blasfemar, não vou me afastar de Deus, porque tem gente que na hora que a coisa fica difícil fala que vai afastar de Deus. Já viu isso? O negócio ficou difícil, a pessoa fala o quê? O que adianta? Eu fiz novela inteirinha, rezei, não adiantou nada, eu vou parar de ir na igreja. Porque quando eu não rezava, nossa, era muito pior, era mais leve, era não sei o quê. Vai, dá a mão pro diabo e vai embora. Né? Pode ir. Porque nós, irmãos, a primeira coisa na nossa revolta é querer abandonar Deus. Pode ver. Qualquer pessoa que fala que não vai vir mais, nasceu numa revolta. Agora o bar que ela vai toda semana, ela não para. Mesmo estando passando dificuldade, né? Porque é o bar que ajuda ela. Claro que é. E assim nós precisamos, então, nos apegar a Jesus. Nos entregar a Jesus. É muito bonita essa imagem de Santa Teresinha na hora da sua morte abrindo os braços. Que talvez é o que nós precisamos aprender a fazer. Pegar as nossas dores, os nossos sofrimentos e entregar a Jesus na cruz. Por quê? Você já deve ter ouvido falar que se uma pessoa é picada por uma cobra, o que tem que fazer? Pode falar. Você tem que fazer o quê? Primeiro você tem que saber qual cobra foi, para quando chegar lá, eles te darem um remédio. Por quê? Eles vão aplicar no seu o quê? O mesmo veneno da cobra que te picou. Consegue entender? Na natureza, o veneno é também um remédio. Talvez não é essa a grande lição que nós aprendemos quando nós entregamos para Jesus o nosso sofrimento? Com o que eu vou curar o meu sofrimento? O sofrimento de Jesus. Eu olho para a cruz dele. Eu vejo o quanto ele sofreu por mim. E então eu entendo, primeiro, que o sofrimento não faz parte do plano de Deus para nenhum de nós. E que ele veio para nos livrar de toda a dor. Que ele carregou as nossas lutas. Que ele pagou por nossos pecados. Então eu vou colocando dentro do meu coração uma confiança filial. Quanto mais eu olho, e aqui eu estou falando no sentido físico mesmo, é muito importante que você tenha na sua casa uma cruz. Para na hora da sua dor, você olhar para ela. Ou então até abraçá-la.
E dizer: Jesus, o meu sofrimento, a minha doença, o meu problema no casamento, o meu problema com os meus filhos, o meu vício, eu entrego na tua cruz. Porque assim como o remédio da serpente é o próprio veneno, também nós somos curados nos nossos sofrimentos pelo sofrimento de Jesus. Porque ele não aceitou a dor do ser humano, mas ele veio, assumiu a nossa condição, carregou os nossos sofrimentos para dele nos libertar. Isso é confiança filial. No sofrimento, quando nós procuramos Jesus, o nosso amor cresce. Santa Teresinha entendia isso, que o sofrimento é uma maneira que ela tinha de se aproximar mais de Jesus. Por isso ela não tinha medo de abraçar a tristeza. Por isso ela não tinha medo de passar pelos momentos difíceis da vida. E quando perguntavam para ela se ela estava triste, ela dizia que essa tristeza se convertia numa alegria. Porque o sofrimento dela une ela a Jesus crucificado. Então nenhum de nós gosta de sofrer. Mas já que nós teremos que sofrer neste mundo, então nós iremos entregar a Jesus cada dor, sabendo que Ele é o remédio, sabendo que Ele é a força, e sabendo que Ele é o tudo que a gente precisa na hora da nossa dor. E que cada dor, as grandes e as pequenas, como a pequena história que eu contei, tudo aquilo que vai dar motivo para a gente reclamar e se murmurar, se você entregar a Jesus aquilo, é uma maneira de você deitar nos seus braços. E aí eu encerro com uma imagem, ainda mais falando de Santa Teresinha, já que Deus ele não quer o nosso sofrimento, mas Ele permite isso na nossa vida, como uma maneira da gente se unir a Ele. Quando o sofrimento dele nos toca, a nossa dor é transformada. É aqui que nós somos santificados. Sofrer todo mundo vai. Todo mundo vai. Quem tem fé e quem não tem. Sofrer todo mundo vai. Quem reza e quem não reza. Mas a diferença é: o teu sofrimento vai te elevar e santificar, ou vai te destruir sob o peso? Tem gente que não aguenta muitas vezes o sofrimento, mas é porque quer carregar sozinho. Você não precisa carregar o teu sofrimento sozinho. Você não precisa deixar que tuas lágrimas caiam no chão. Elas podem cair na cruz de Jesus. Você não precisa deixar que suas dores gerem em você gritos de dor, mas elas podem gerar em você gritos de esperança. Se você entregar para Jesus, irmão, eu garanto para você, tua dor nunca mais será a mesma, porque a cruz de Jesus vai tocar nela. E então, tal como o dom de Deus, isso tudo será elevado, transformado. Vai sofrer? Sim. Mas o teu sofrimento será um sofrimento de santidade. Será um sofrimento de transformação. E a tua dor fará sentido. Com a imagem que eu dizia, eu termino. É só você imaginar um pai que vai levar uma criancinha para tomar uma injeção. Ele não pode evitar que aquela dor aconteça, porque aquela dor vai trazer um bem para a criança. Deus olha assim para cada um de nós quando nós estamos sofrendo. Essa dor que você está passando é algo que Deus vai tirar um bem muito grande, tal e qual uma injeção. Mas se o pai, na hora que vai levar o filho para tomar a injeção, ele não pode evitar que ele sinta dor, um bom e amoroso pai, o que faz? Pega a criança no colo, abraça ela. E então a criança ali se sente amada, segura, protegida. A dor vai vir de qualquer maneira. Mas como é diferente estar no braço de um pai bondoso e amoroso na hora de suportar a dor. Porque a gente sabe que o pai não deixaria que nós passássemos por um sofrimento que ele pudesse tirar um bem maior. Por isso, então, eu convido você a fechar os teus olhos por um instante. E com essa confiança filial, colocar-se nos braços deste Pai de amor. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está vendo a tua dor. Não duvida disso. Eu sei que é difícil. Muitas vezes suportar. Eu sei que é difícil muitas vezes passar. A gente se questiona, a gente se entristece, a gente desanima, a gente se revolta. Mas entenda, irmão, se a vida te impôs isso, e não importa muito de onde veio, o Pai te pega em teus braços e diz para você: o Pai está aqui.
Ele fez isso com Jesus quando ele estava sendo crucificado. Naquele silêncio que se ouvia por toda a face da terra, onde as mãos do Senhor eram cravejadas, onde o seu lado era aberto pela lança e vertia sangue, Jesus confiava no Pai. Tanto que ele gritou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Santa Teresinha, nos sofrimentos que passou abraçando a sua cruz, mas passou, porque tudo entregou a Jesus. Entrega você também. E no dia difícil da tua vida, trace o sinal da cruz com muita fé. Abrace a cruz que você tem. Carregue uma cruz no seu peito, irmão, para que você possa ouvir o Pai dizendo: vai ficar tudo bem. O Pai está aqui. Vai ficar tudo bem. E então, como Jesus no santo madeiro, você poderá dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até aquele dia, toda a cruz era algo terrível. Mas desde aquele dia, porque naquela cruz tinha Jesus, toda a cruz se transformou em esperança. Se no teu sofrimento tiver Jesus, não vai ser algo terrível. Poderá ser doloroso, mas terrível nunca. Porque Deus vai agindo. Ele já está agindo nas tuas lágrimas. E nesse desejo de entregar a Jesus os nossos sofrimentos para que sua cruz nos toque, vamos ficar em pé e apresentar os nossos pedidos.